Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E aí, quem jogou mais? Arrascaeta ou Carlos Alberto? Nesse vídeo react de hoje, vamos reagir aqui ao vídeo da ESPN, onde eles reuniram mais de 100 pessoas e todos opinaram aí quem foi melhor, Arrascaeta ou Carlos Alberto. Antes, pessoal, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Qual a sua opinião? Quem jogou melhor? Quem é melhor, Arrascaeta ou Carlos Alberto? Vamos conferir. Auge, quem jogou mais, Carlos Alberto ou Arrascaeta? Vamos falar de nível técnico? Cara, essa brincadeira é boa, mas eu vou te falar, o Carlos Alberto jogou muito, cara. Qual o Carlos Alberto? É sério. Caraca, essa aí é demais. No auge? O Carlos ganhou a Champions. O Carlos Alberto que jogou no Porto? O Carlos Alberto é meu parceiro, vai ficar bolado. E o Arrascaeta? Se eu falar que o Arrascaeta, o Carlos Alberto me mata quando eu chegar no Rio. Jesus, o Carlos Alberto era um avião. O Carlos Alberto foi campeão da Champions League com 19 anos, gente. O Carlos Alberto era um monstro de jogador. No auge, quem jogou mais, Carlos Alberto ou Arrascaeta? Cara, essa brincadeira é boa, mas eu vou te falar, o Carlos Alberto jogou muito, cara. Jogou muito. E eu gosto muito do Arrascaeta, mas eu vou de Carlos Alberto pela Champions League. Cara, o Carlos Alberto foi um grande jogador também, né? Fica o Carlos, ganhou a Champions. Carlos Alberto. De Arrascaeta. Qual o Carlos Alberto? É sério. Arrascaeta. Difícil essa também, mas Carlos Alberto acho que não é da minha geração. O Arrascaeta a gente viu mais jogar aqui, eu fico com o Arrascaeta. Se eu falar que o Arrascaeta, o Carlos Alberto me mata quando eu chegar no Rio. Não, mas os dois são excelentes jogadores. Mas o Carlos Alberto no auge, eu tive o prazer de jogar com ele no auge mesmo, né? Ele veio do Porto pro Corinthians, então peguei ele no auge. O Arrascaeta sem dúvida é mágico, mas o Carlos O Carlos Alberto, quando surgiu no Fluminense, foi rapidamente vendido aí para o Porto. Teve uma passagem boa pelo Porto, porém, pessoal, rápida, não teve passagem aí para deixar história mais do que alguns outros brasileiros que já passou por lá. O Carlos Alberto voltou a atuar pelo Corinthians, retornou da Europa para jogar no Corinthians na época. Acho que não me engano, naquele time que tinha o Tevez, tinha o Jô aí, tinha outros atletas também. Alberto no auge, ele jogou muito bem. Arrascaeta, Carlos Alberto é meu parceiro, vai ficar bolado, mas vou ficar no Arrasca. Desculpa, Carlos Alberto. Carlinhos, te amo. Arrascaeta. Arrascaeta. Caraca, essa aí é demais. Pô, Arrasca, pô, tá doido? Arrascaeta. O Carlinhos é muito resenha, cara. Eu acho ele ele é um grande amigo, assim, que a gente fez, mas, cara, o Arrasca é um grande jogador e eu fico Arrasca. Nada contra, meu parceiro. Você ganhou Champions, ganhou, mas, irmão, ele fez uma pergunta, eu vou ter que responder. Certinho. Carlos Alberto. Carlos Alberto, pô, meu parceiro, pô. Walter Não, o Arrasca, com todo respeito. emagreceu bastante. Arrascaeta. Arrascaeta. Costa. Carlos Alberto. Dois craques, na minha opinião, dois craques, mas tem algo diferente. Arrascaeta é genial, mas o Carlos Alberto é meu amigo. Carlos Alberto! No auge. Tem um Carlos Alberto decidindo uma Liga dos Campeões da Europa, algo que o Arrascaeta não fez. Mas eu fico com o Arrasca. Eu não lembro muito do Carlos Alberto, mas é um grande jogador, um craque, mas eu fico de Arrascaeta. Sou muito fã do Arrasca, vou de Arrasca. Carlos Alberto. Arrascaeta. Arrascaeta. Carlinhos, um abraço, parceiro. Arrascaeta. Putz, essa aí é difícil, hein? Que pergunta sensacional. Cara, eu vi o Carlos Alberto jogar na minha infância. E o Arrascaeta também é um jogador sensacional, impressionante. Mas eu vou ficar com o Carlos Alberto, porque o Feijão, lá no Porto, ele é muito bem falado. Quem não conhece, lá no Porto, todo mundo disse que ele era um fenômeno. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Arrascaeta. Pô,
O Carlos Alberto e o Arrascaeta. Carlos Alberto, tu é meu bruxo, meu amigo. Carlos Alberto. Arrascaeta. Arrascaeta. No auge? Ah, é polêmico isso aí. É polêmico. Mas eu ficaria com o Carlos Alberto. Mas esses caras gostam. Pô, o Carlos Alberto foi fenômeno, mas eu gosto do Arrasca também. Mas vou de Carlos Alberto. Vai ter flores ou chicotada? Flores. Joel Santana. Rapaz. Pula. Arrascaeta. Arrascaeta. Carlos Alberto. Aí vocês colocam cada um. Carlos Alberto. Arrascaeta. Olha, a briga é problema deles. Eu gosto muito do Arrasca. Arrascaeta. Arrascaeta. Jesus, o Carlos Alberto era um avião. O Carlos Alberto foi campeão da Champions League com 19 anos, gente. O Carlos Alberto era um monstro de jogador. Não dá. Eu acho que a comparação não é muito válida, porque o Arrascaeta não jogou nesse nível na Europa de ser jogador de Champions League. Se for para ser campeão, é o Carlos Alberto, né? Pô, Arrascaeta, pô. Claro. Terei jeito. Não, pô. Arrascaeta. Arrascaeta. Carlos Alberto. Vou na Arrasca. No auge, eu acho Carlos Alberto. Arrascaeta. Arrascaeta. Arrasca. O Arrascaeta. Essa daí é mais tranquilo. Jogou a Arrascaeta no auge porque ainda está no auge. Arrascaeta. Arrascaeta. Cara, eu vou ficar com a Arrasca. Polêmica essa. Carlos Alberto jogou muita bola, mas, como diriam os rubro-negros, Arrascaeta é outro patamar. Por que dessa pergunta? Arrascaeta. Arrasca. Arrascaeta, gente. Arrascaeta vai vencer essa disputa. Arrascaeta. Arrascaeta. Não, para. Arrascaeta, não dá nem pra discutir. Que perguntinha, hein? Mas eu vou ficar com o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, pessoal, ele tá tendo uma carreira, uma trajetória aí, num nível aí impressionante. Não é aquele jogador que passa uma temporada boa, outra temporada mais ou menos, outra temporada ruim, outra temporada mais ou menos. Não, ele mantém o nível desde que ele chegou ao Brasil, pessoal. Desde o Cruzeiro, o Arrascaeta sempre em alto nível. Carlos Alberto teve início aí avassalador no Fluminense, logo em seguida foi jogar no Porto, também foi campeão por lá, porém não teve muito tempo, não ficou lá fazendo história, né, pessoal? Foi só uma passagem mesmo, campeão, depois retornou ao Corinthians, jogou em outros clubes aí, Fluminense, Vasco. E o Arrascaeta mantendo o nível todo esse período, é uma carreira em alto nível. Na minha opinião, o Arrascaeta, sem dúvida, e não tem nem comparação. Arrascaeta fácil. Arrascaeta. Carlos Alberto ou Arrascaeta? Pô, Arrascaeta, né, gente? O Arrascaeta tá vendo o prime dele, inclusive, em 2025. Arrascaeta muito mais. Arrasca. Arrascaeta com sobras também. Carlos Alberto. É sério? Vamos falar de nível técnico? Desculpa, Carlos Alberto. Arrascaeta, evidentemente. Cara, o Carlos Alberto ele teve um bom auge ali no Porto, mas foi um auge muito curto, né? Vou ficar de Arrascaeta, porque esse ano e o de 2019 foram brilhantes do Arrasca. Arrascaeta por muito. Essa não tem nem comparação. O auge do Carlos Alberto, apesar de ter sido um bom jogador, era muito irregular, foi um auge muito curto. O Arrascaeta, acho que ainda está vendo o auge dele, então Arrascaeta. Isso eu vou pular. Arrasca é o maior jogador do Flamengo depois do Zico. Carlos Alberto foi bom jogador, mas só isso. O Arrasca, brincadeira, ele joga demais. Arrascaeta, tá no auge agora? Georgian de Arrascaeta. Difícil também, mas eu vou no Arrascaeta. 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 Vamos falar de nível técnico? Arrascaeta, vai. Arrascaeta. 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 O Carlos Alberto do Porto foi muito bom, mas o Arrascaeta no auge por mais tempo. O Arrascaeta. É isso aí, minha opinião é essa. Arrascaeta. Arrascaeta, por muito. Arrascaeta. O Carlos Alberto campeão com o Porto da Champions? Arrascaeta fácil. Arrascaeta fácil. Arrascaeta. Arrasca. O Carlos Alberto não chegou no auge dele. Então, Arrascaeta, sem muita dúvida. Arrascaeta, muito mais. Com muita convicção, de Arrascaeta. É isso aí, pessoal. Arrascaeta
muito melhor do que o Carlos Alberto. E aí, deixe seu comentário aqui abaixo, o que é que você acha? Arrascaeta melhor do que Carlos Alberto? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo. Aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Créditos na descrição para o canal da ESPN. Forte abraço e até mais.